Em 1992, o endocrinologista John Eng descobriu uma molécula que mudaria para sempre a história do diabetes e da obesidade. Era a exendina 4. Onde ele a descobriu? Preste atenção ao veneno do monstro de Gila. Um lagarto americano que pode sobreviver um ano com 6 refeições, sim, ele pode comer a cada 2 meses. A exendina 4 seria a mãe conceitual da ezenatida, o primeiro análogo do receptor de GLP-1 aprovado pela FDA em 2005, o primeiro de uma série de medicamentos que revolucionaram a endocrinologia e a medicina. Sim, são os chamados medicamentos anti-obesidade, injeções para perder gordura ou, mais precisamente, análogos do receptor de GLP-1. Neste vídeo, usaremos GLP-1 para ser mais rápido. Hoje, milhões de pessoas utilizam esses medicamentos com bons resultados. Mas me vejo obrigado a fazer um vídeo para destacar o que eu chamo de custo oculto dos GLP-1. Embora sejam moléculas seguras e eficazes, possuem um custo oculto que ninguém conta. Nos próximos minutos você vai entender como essas moléculas funcionam e como aproveitá-las ao máximo, evitando problemas que não aparecem nas bulas nem em fóruns médicos, problemas que só são percebidos com a prática médica e anos de experiência. E que fique claro, muito importante, este não é um vídeo anti-GLP-1. Como endocrinologista, esse é um dos grupos farmacológicos que mais uso em meus pacientes, com ótimos resultados. Faço este vídeo justamente porque bons resultados dependem de boa indicação e uso, e o que ocorre é tudo, menos um bom uso. Se você já usou ou está usando, seu depoimento, seja ele bom, regular ou ruim, é de grande ajuda para nós, então te incentivo a escrever na seção de comentários. Todo medicamento eficaz tem efeitos colaterais, todos eles, ainda mais quando seus mecanismos de ação tentam interromper processos moldados durante centenas de milhares de anos de evolução. Neste caso, estamos falando do sistema regulador dos sinais de fome e saciedade. Paradoxalmente, esses medicamentos são seguros no sentido de que não geram grandes efeitos adversos que possam comprometer a vida do paciente. Isso para as empresas que os vendem é ótimo, porque em geral é possível fazer grandes ensaios clínicos para testar esses medicamentos e vendê-los, gerando bilhões de dólares em lucro. De fato, até hoje, e desde sua descoberta inicial, foram comercializadas 8 moléculas e há mais de 6 candidatas em ensaios clínicos aguardando comercialização. Vamos deixar os nomes comerciais de fora do vídeo porque não é do interesse deste vídeo. Então qual é o problema? Borja, veja, embora sejam seguros, são medicamentos cuja problemática é mais sutil e invisível. Por isso, neste vídeo quero dar minha visão científica, profissional e também pessoal sobre o custo oculto associado ao uso desses medicamentos a longo prazo. E não para te dissuadir de usá-los, mas para que você tome decisões mais informadas e, se precisar usá-los, que os use corretamente. Primeiro, dependência comportamental do medicamento, o que eu chamo de locus de controle externo. Para mim, a pior consequência desse grupo de medicamentos e de muitos outros é essa. E não, isso não vai te matar nem aparecer nos exames e poucos vão comentar sobre isso. Podemos nos tornar dependentes do uso, não dependentes no sentido que damos a outras drogas recreativas, mas acredito que sim, pode-se gerar dependência e aqui vão meus argumentos. Os mecanismos biológicos pelos quais os fármacos funcionam são redução do apetite com atuação no hipotálamo, atraso no esvaziamento gástrico, aumento da sensibilidade à insulina e modulação desses circuitos de recompensa alimentar. Mas, claro, essas adaptações compensatórias desaparecem quando o fármaco é retirado, a grelina aumenta, a leptina diminui e surge novamente uma maior compensação hedônica pela comida. Isso leva ao efeito rebote, sobre o qual falaremos depois, em uma sessão dedicada apenas ao rebote. O problema comportamental surge justamente aqui, quando um paciente usa o fármaco. Muitos descrevem o Dr. Borja Bandera pela primeira vez. Não penso em comida o tempo todo, ou posso comer normalmente, sem esforço, ou não sinto vontade de beber nem fumar, ou não preciso me matar fazendo exercícios. Bem, em um perfil de paciente, não em todos. Gera-se inconscientemente um aprendizado associativo que liga o medicamento ao controle, calma, sucesso e estética. E ficar sem o medicamento significa luta, fome, ansiedade e obesidade. Esses medicamentos são tão bons que você pode perder muita gordura sem otimizar os hábitos. E aqui o medicamento acaba substituindo a educação nutricional, a regulação emocional e o exercício físico. Em outras palavras, estamos mudando um locus de controle interno. Eu posso resolver o problema com minhas ferramentas e esforço por uma externa, só posso resolver o problema com a ajuda dessa ferramenta que não faz parte de mim.
Tirzepatida ou semaglutida são como uma bicicleta elétrica de 7.000 euros. Depois de usar, você não vai querer subir ladeira com bicicleta normal, pois as pernas se acostumam ao motor. E aqui entram as narrativas perigosas em que pensamos que a obesidade é algo que acontece com a gente e que o remédio é a única coisa que resolve. Você entende que, ao contrário, quando tem um locus de controle interno, entende que suas ferramentas internas de autocontrole, disciplina e hábitos são o principal. E o efeito do remédio é um extra, mas você consegue alcançar sem ele? Quando você cai na armadilha do locus de controle externo, é difícil voltar atrás. Reflita, pois muitos vivem essa situação. O próximo ponto é ainda mais perigoso. Perda de músculo. O músculo é o principal motor do seu metabolismo. Fármacos que a curto prazo dizimam o tecido adiposo, mas também o magro, estão prejudicando o metabolismo, embora à primeira vista o contrário possa parecer verdade. Se olharmos a foto em 1 ano, o efeito pode ser ótimo, mas se olharmos o filme em 10 anos, talvez mudemos de opinião. Preste atenção a esse ponto. De todo o peso perdido nos ensaios clínicos, entre 20% e 40% é massa magra. Esses números superam a queda anual normal esperada pelo envelhecimento e nos aproximam perigosamente da sarcopenia, dependência e incapacidade. Isso ocorre principalmente pelo déficit calórico gerado, sem comprovação de mecanismos independentes que contribuam para isso. Ou seja, aconteceria o mesmo com o jejum ou com a dieta do pepino? Isso é ainda mais preocupante se pensarmos que muitos pacientes já partem de uma situação de obesidade sarcopênica, muita gordura e pouco músculo. E, sendo pessimista, mas é a minha experiência, muitos pacientes fazem períodos terapêuticos, digamos, de 1 ano, onde perdem sim muita gordura e um pouco de músculo. Eles não treinam nesse período. Eles param de usar o medicamento porque se cansam, ficam estagnados ou não conseguem pagar. Voltam a ganhar a gordura perdida nesse intervalo, mas não recuperam o músculo. O que eles fazem? Eles retomam o medicamento, mas têm menos músculo que antes. Perdem gordura novamente, mas também ainda mais músculo. O resultado é que a cada ciclo terapêutico, a cada entrada e saída do tratamento, eles perdem cada vez mais massa muscular. E isso, repito, é perigoso. E além disso, contribui para aquela dependência biológica da qual falei antes. Porque quanto menos músculo temos, mais difícil é perder gordura por conta própria. O locus de controle se torna cada vez mais externo e menos interno. A única forma de minimizar esse efeito, devido ao potente déficit calórico gerado, é otimizar o estímulo mecânico que a fibra muscular recebe e, além disso, otimizar o consumo de proteína. São essas duas coisas que você precisa fazer, só isso. A proteína deve ser aumentada para pelo menos 1,5 gramas por quilo por dia, e isso é personalizável. Falaremos mais sobre isso depois. Na minha experiência, a maioria dos pacientes que usa o medicamento não alcança o limite de proteína devido à intensa perda de apetite que ele provoca. E por isso, e aqui eu sou bem enfático, para mim é essencial que os pacientes comecem a fazer musculação quando tomam esses medicamentos. A ponto de que, quando não há nenhum compromisso, muitas vezes eu interrompo a prescrição, porque realmente acredito que a longo prazo o prejuízo vai ser maior do que o benefício. Mudanças emocionais e comportamentais desses medicamentos ainda são pouco discutidas. Nem tudo é ruim, e há muitos aspectos positivos ao começar o uso. Há uma queda linear e progressiva na impulsividade e nos desejos. Isso se estende não só à comida, curiosamente, mas a vícios de todo tipo, como álcool, nicotina, jogos ou compras. É como se o seu sistema dopaminérgico fosse reiniciado. Você passa pelo supermercado, mas não se interessa pelos chocolates, não tem vontade de tomar cerveja no almoço, nem vinho no jantar. Para quem tem obesidade, essas mudanças costumam ser muito positivas, pois há um fator de impulsividade. Mas tem mais, sim, tem mais. O fato é que muitos outros pacientes relatam menor motivação, menos prazer em várias outras atividades da vida, como sexo, natureza, contato, uma espécie de achatamento emocional. E isso não é algo estranho. O mesmo sistema de recompensa que leva ao excesso alimentar também impulsiona outras atividades. No entanto, as evidências ainda não confirmam esse ponto, pois isso ocorre em uma porcentagem pequena de pacientes e porque são questões muito subjetivas. Na verdade, de modo geral, a saúde mental tende a melhorar consideravelmente com o uso deles. Por isso, eu te pergunto, qual tem sido a sua experiência com o uso desses medicamentos? Agora vamos falar sobre o que te interessa. O efeito rebote é o efeito colateral mais temido, e a verdade é que ele é totalmente real. Precisamos ser muito claros e honestos com vocês. A suspensão do GLP-1 está associada a uma recuperação rápida do peso perdido, principalmente como massa de gordura, e uma reversão parcial dos benefícios alcançados. Mas isso não deveria te surpreender.
O que acontece se você usa enalapril para pressão alta e para de tomar sem mudar seus hábitos? Se você não alterou peso, estresse ou consumo de sal, a pressão volta a subir. O mesmo ocorre aqui. Os GLP-1 não curam a obesidade, apenas atenuam a disfunção neuroendócrina associada a ela. Assim como o salbutamol não cura a asma ou o enalapril não cura a hipertensão. E nem mesmo a cirurgia bariátrica cura a obesidade. A única possível cura, entre aspas, da obesidade é comportamental, não farmacológica nem cirúrgica. Se eu não mudar meus hábitos, Dr. Borja Bandeira, vou recuperar o peso perdido ao parar a semaglutida? Sinto te dizer que sim, com muita probabilidade. E por quê? Muito simples. A grelina que inicia o sinal de fome dispara após o uso estava suprimida. Durante o uso, você tem menos massa muscular, o que reduz o seu gasto energético, e você volta a sentir prazer ao comer se não houver novos hábitos que te sustentem. O reganho de peso está garantido? Continuamos com os efeitos do mau uso e abuso. Esses medicamentos funcionam bem para perder gordura e não oferecem grandes riscos. Já te disse isso, que é bom para os pacientes. Existe um lado negativo no uso massivo e indiscriminado por pessoas que não têm indicação para usá-lo. Aquela que emagrece 5 quilos só para caber no vestido de casamento. O fisiculturista usa na definição para acelerar o processo. Há quem pegue escondido do irmão para reduzir a fome ou potencializar o jejum intermitente. Já vi de tudo. Isso causa a falta do medicamento para quem realmente precisa, como pessoas com obesidade e diabetes tipo 2. Mais efeitos colaterais, já que os medicamentos são testados apenas em quem tem diabetes tipo 2 e obesidade, não em pessoas saudáveis. Você precisa entender isso. Imagina que se projeta um carro de Fórmula 1 e que o marketing dele é que ele é ótimo, é muito potente e é seguro, mas ele é seguro para pilotos de Fórmula 1. Acha que ele será tão bom e seguro para quem tem um Fiat? Claro que não, né? É isso que ocorre com esses medicamentos. E além disso, estamos vendo também que o uso indevido está sendo totalmente externalizado para pessoas que têm transtorno alimentar, com consequências graves. Imagina, por exemplo, esses medicamentos nas mãos de uma garota com anorexia? Ainda há alto risco de deficiências nutricionais, pouco comentado. Elas são comuns no Ocidente, inclusive na população em geral. Essas são diretamente proporcionais ao processamento da dieta e ao grau de déficit calórico. Ao usar esses medicamentos quase sem perceber, você vai acabar fazendo um grande déficit calórico, pelo menos moderado. É isso que permite que você perca peso, certo? Por outro lado, como você já sabe, há pessoas que mantêm a mesma dieta processada e continuam usando medicamentos. Ou seja, comem um pouco menos de farinhas e açúcares, mas continuam comendo. E isso faz com que as quantidades de magnésio, zinco, ferro, B12, vitamina D ou cálcio não sejam suficientes, entrando em um estado que podemos chamar de desnutrição em meio à abundância. Isso só se resolve aumentando a densidade nutricional da dieta, ou seja, comendo bem, monitorando com exames de sangue, o que poucos fazem, e suplementando-se. Fique atento. Mudanças no aspecto do rosto. Ozempic Face. Outro ponto muito negativo e pouco mencionado é a rápida perda da gordura facial. A isso a mídia chama de Ozempic Face, e é o resultado de esvaziar o rosto rápido demais. O que acontece aqui, com mudanças de peso tão bruscas, é que ficamos com menos gordura nas têmporas. Marcando a crista óssea e deixando o olhar mais esquelético, há uma queda da gordura periorbitária que afunda os olhos e os inverte. O triângulo da juventude, marcado por maçãs do rosto largas e queixo definido, o peso visual do rosto cai para a parte inferior, e no pescoço se formam as chamadas bandas platismais. Esse pescoço de peru, perdoe a expressão, contrasta cruelmente com um corpo mais magro e atlético. Como evitar isso? Com uma perda de peso mais gradual, idealmente ao longo de 1 ou 2 anos. Se você perder 40 quilos em pouco tempo, isso vai acontecer com você. E sim, também existem técnicas de cirurgia estética, como o lipofilling ou lifting, mas isso já é outro assunto. Nem estou mencionando os efeitos colaterais mais conhecidos, estudados e esperados, que são os digestivos. O vídeo já está longo, se quiserem podemos ver isso depois, mas o tema era efeitos pouco conhecidos. Tudo bem? Então eu deixo uma mensagem para você refletir. Fique com a ideia de que eles devem ser usados quando estão indicados. Essa medicação reduz o risco cardiovascular, renal, metabólico, estabiliza os níveis de açúcar no sangue e melhora a qualidade de vida, com certeza. No entanto, o uso desses medicamentos potentes deve estar associado a uma série de mudanças no estilo de vida. Essas mudanças devem ser monitoradas por uma equipe profissional experiente, por um acompanhamento médico e endocrinológico, um acompanhamento analítico e por expectativas adequadas no paciente.
Tanto o aumento quanto a redução das doses devem ser progressivos e às vezes é possível manter doses baixas na manutenção a longo prazo. Lembre-se, a obesidade é uma doença do cérebro, não da barriga, e o que precisamos fazer é reeducar o seu cérebro para um comportamento saudável e não autodestrutivo. Se quiser nossa ajuda com uma equipe multidisciplinar, deixe seu pedido aqui. Tenho mais vídeos sobre GLP-1 para fazer, mas só farei se você pedir. É como comer se eu estiver usando GLP-1, algo pouco conhecido, ou os efeitos anti-envelhecimento dos medicamentos GLP-1. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e vamos seguir empoderando. Obrigado!